Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus agora. Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, estamos aqui, Senhor, para te buscar, Pai amado, para te glorificar, Senhor, para dizer o quanto tu és grande, o quanto tu és poderoso, Pai amado. Pois não somos nada sem ti, Senhor. Tu mereces toda a honra, toda a glória, Senhor. Todo o louvor, toda a exaltação, meu Deus. Tu mereces, Pai amado. Pai, obrigado por nos trazer aqui, Senhor, para te buscar, para ler a tua palavra, meu Deus, para aprender mais e mais de ti, Pai amado. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra nosso entendimento, Pai amado, para deixar a tua palavra entrar e fazer morada na gente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon, que hoje a mensagem é referente a Ezequiel capítulo 15, versículo 2, que diz assim: Filho do homem, porque mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque. A mensagem diz: Estas palavras são para o povo humilde de Deus. Eles são chamados de vinha de Deus. Mas o que são eles? Por natureza. Mas o que são eles? Por natureza, mais do que os outros? Eles, pela bondade de Deus, se tornaram fecundos, tendo sido plantados em um bom solo. O Senhor os treinou dentro das paredes do santuário, e eles frutificaram para a sua glória. Mas o que são sem seu Deus? O que são sem a influência contínua do Espírito, gerando fecundidade neles? Ah, cristão, aprenda a rejeitar o orgulho, vendo que você não tem motivo para isso. Seja o que você for, não há nada para deixá-lo orgulhoso. Quanto mais você tem, mais está em débito com Deus. E não deveria ter orgulho do que lhe faz um devedor. Considere sua origem. Olhe para o que era. Considere o que seria sem a divina graça. Olhe para si como você é agora. Sua consciência não o reprova? Suas 1000 andanças não se colocam à sua frente, dizendo que não é digno de ser chamado seu filho? E se ele fez de você alguma coisa, não ensinou que é a graça que o faz diferente? Grande cristão, você seria um grande pecador se Deus não o tivesse feito diferente. Ah, você que é valioso para a verdade, seria tão valioso para o erro se a graça não se derramasse sobre seu ser. Portanto, não seja orgulhoso, pois embora tenha uma grande propriedade, um largo domínio de graça, não possui uma única coisa a chamar de sua, exceto seu pecado e tormento. Ah, estranha presunção a sua, que tem tudo emprestado. Pensar em gabar-se um pobre pensionista,
dependente da bondade de seu Salvador, que tem uma vida que morreria sem os frescos riachos da vida de Jesus, e ainda assim se orgulha. Que vergonha, ó tolo coração! Gente, um choque de realidade pra gente. Temos que ser mais humildes. Aliás, temos que ser humildes. É isso. Vamos para nossa leitura em 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 22. O profeta Micaías avisa Acabe. Durante os 2 anos seguintes, houve paz entre Israel e a Síria. Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe, de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta o rei da Síria, do rei da Síria, a cidade de Ramote-Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro, vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os 2 reis, usando as roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaaná, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: o que o Senhor Deus está dizendo é isto: como estes chifres, o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele:
Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Foi ameaçado. Porém, Micaías respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: Ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: Quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros, como ovelhas sem pastos. E o Senhor Deus diz: Estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: Eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: Agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono, no céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: Quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra. Até que um espírito se apresentou e disse: Eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: Como? E o espírito respondeu: Eu irei e farei o que eu irei, e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: Vá e engane. Vá e engane Acabe. Você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: O Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías e deu um tapa na cara dele e perguntou: Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: Prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e a água, até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: Todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. A morte de Acabe. Assim, o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote-Gileade. Acabe disse a Josafá: Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar.
mas você use as suas roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e aí eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: Fui ferido. Dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto isso, a batalha ficava cada vez mais forte. Seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol, foi dada ao exército dos israelitas a seguinte ordem: que cada homem volte para a sua própria região e para a sua cidade. E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando levaram o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam seu sangue e as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez, e também uma descrição do seu palácio enfeitado de marfim e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu, o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Josafá de Judá. No quarto ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá. Com a idade de 35 anos, ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, toda a sua coragem e todas as suas batalhas estão escritas na história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos, que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, o seu pai. O país de Édom não tinha rei e era governado por um governador
nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofir e trazerem ouro, mas eles se quebraram em Ezion-Geber e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, filho de Acabe, ofereceu os seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. E o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias de Israel. No ano 17 do reinado de Josafá em Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo do seu pai e da sua mãe Jezabel, e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o deus Baal, e como seu pai havia feito antes dele, fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado. É isso, gente. O capítulo 22 de 1 Reis. E aqui finalizamos mais um livro da Bíblia. Que Deus os abençoe. E qual será o próximo livro da Bíblia? Deixem aí nos comentários.